Boa noite, meus queridos irmãos. Como é que vocês estão? Que bom. Estou muito feliz de estar aqui. Muitos rostinhos que eu já conheço. Bom revê-los. Gostoso chegar numa igreja onde a gente claramente percebe que tem um povo bem instruído e que a atmosfera está bem preparada para o fluir do Espírito. Paulo disse assim: eu não aprendi de homens, eu recebi direto do Senhor por revelação. Eu não posso dizer como ele. Eu aprendi de homens. E eu sou muito grato a Deus pelo que eu aprendi na Igreja Verbo da Vida, no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Foi uma resposta a um desejo do meu coração. Em 2003, eu desejava mais conhecimento da palavra. Eu conheci uma pessoa que fazia parte da mesma igreja que eu fazia parte. E às vezes a gente rapidamente conversava no final do culto e ela falava alguma coisa e eu, hã? E aí, segunda, terceira vez, e eu comecei a falar com ela: ei, eu quero ouvir mais, eu quero entender, o que você está falando? O que essas coisas você está falando aí? Quero entender isso mais. E ela ficou assim, ela dava uma risadinha e tal. Depois de um tempo ela falou assim: olha, tem uma igreja ali no Guará. Eu quero que, se você quiser ouvir um pouco mais do que eu estou falando, vai lá. Aí ela me passou o endereço e tal, eu vim aqui em uma... que é 17? Eu acho que era uma quinta-feira à noite, era um dia de semana. E aí veio o pastor Janduí, lá de São Paulo, estava ministrando. E eu vim nesse lugar e ouvi uma boa palavra. E aquilo começou a mexer comigo. E aí ela falou assim: olha, meu irmão, depois de um tempo, falou: meu irmão vai começar a ensinar, ele é pastor, vai ensinar um pouco na casa dele. Eu comecei a ir à casa dele, ali em Taguatinga. E eu fui ouvindo aquelas coisas, elas começaram a mexer comigo. E em dezembro de 2003, a Igreja Verbo da Vida se mudou lá para Taguatinga. E aí eu fui lá no culto de inauguração. E fui indo e fiquei. Em 2004 o Rema começou ali em Taguatinga. E nós nos matriculamos na primeira turma, minha esposa e eu, e minha mãe, também nós três. E dali o Senhor, Ele começou a entregar muitas coisas maravilhosas. Começou a me ensinar e a saciar uma fome e uma sede que eu tinha muito grande, de entender mais da palavra. Eu cresci em uma família cristã, e quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, algumas coisas mudaram, mudamos de cidade, nos afastamos da igreja onde crescemos, e eu me afastei do Senhor. Quando o Senhor me alcançou, eu cheguei um dia, às 5 da manhã em casa. Quando eu abro a porta, minha mãe estava lá em pé, porque já estava para sair, meu pai estava para ir tentar me achar, e minha mãe estava lá com os olhos vermelhos. E eu falei: o que você está fazendo? Acordada? Ela falou: eu estava orando por você. Eu falei: vai dormir, não sei por que fica orando, fica aí acordada. Zangado, brabo. Porque quando você é amado e você está andando na carne e você é amado, isso te dá tanta raiva, né? Mas aí ela não desistiu. E o Espírito Santo começou a tocar no meu coração e, graças a Deus, passei por um processo onde eu voltei para os caminhos do Senhor e as pessoas puderam ver a mudança muito claramente. Minha irmã vai lembrar disso. Depois que eu voltei para o Senhor, me firmei, encontrei liberdade em Cristo e algo muito lindo aconteceu. Os anos foram se passando, casei com uma esposa, mulher maravilhosa, extraordinária, forte, mulher de fé, companheira, que
tem sido uma bênção na minha vida, e nós passamos a desejar mais da palavra, e quando eu comecei a estudar a palavra no Rema, uma segunda grande transformação aconteceu na minha vida. Essa segunda transformação, as pessoas do lado de fora já não viam tanto, porque eu já andava com Cristo, mas as respostas que começaram a chegar no meu coração foram tão libertadoras. Era tanta verdade sendo depositada dentro de mim, aquilo estava mexendo com o meu ser, com a minha vida, e foi um processo maravilhoso, lindo, transformador. Por volta de 2012, mais ou menos, o Senhor me deu um nome, Vida Triunfante, e eu não sabia o que era aquilo, mas aquilo nasceu no meu coração. E nós registramos a Associação Vida Triunfante, nós começamos um programa de rádio, Vida Triunfante, servindo na Igreja Verbo da Vida. Em 2013, exatamente 10 anos, dezembro de 2013, eu decidi que eu ia sair da Igreja Verbo da Vida. E aí eu saí, e a igreja ficou lá, foi passada para um pastor, graças a Deus, está lá, está bem, acredito que está bem, e graças a Deus as pessoas estão frutificando. Em 2014 eu estava aqui em Brasília e foi um ano muito difícil para mim, muito difícil, muito difícil. E eu estava ali, estava tão sofrido. Os nossos sentimentos, quando eles estão afetados, e às vezes a gente não tem clareza em relação às direções do Senhor. E aquilo, fiquei esse ano 2014 aqui. Quando foi em outubro de 2014, eu estava sentado na minha sala junto com a minha esposa, e a minha esposa falou assim: amor, e os Estados Unidos? Porque em 2010 eu estava na minha casa e ouvi algumas más notícias sobre a igreja nos Estados Unidos. Eu estava pensando sobre esse país, e eu estava saindo do meu quarto, e aí o Espírito Santo falou comigo: eu não tenho raiva dos americanos, mas eu tenho compaixão deles. Eles semearam sementes pelo mundo inteiro, dinheiro, missionários, todo tipo de semente. E eu vou mandar de volta os frutos, sementes, para abençoarem eles. E esse processo desde 2010, os anos foram se passando, e eu não sabia, eu sempre pensava, a gente sempre conversava, mas eu não sabia o que Deus queria. E quando foi em 2014, eu esqueci completamente dos Estados Unidos. Quando foi em outubro, minha esposa falou isso, imediatamente a luz se acendeu dentro do meu coração. Imediatamente. Isso foi em outubro. Para resumir a história, em dezembro eu estava embarcando para os Estados Unidos. Cheguei lá, não tinha certeza do que o Senhor tinha para a minha vida, fiquei orando. E aí ele falou: fica em Alameda e abre uma igreja. E ali nós ficamos. A gente estava indo a uma igreja de brasileiro. Ficamos indo algumas semanas lá. Depois a gente mudou de local e tudo. Aí passamos aí a uma igreja de americanos. Estávamos no processo de aprender o idioma. Eu falava muito pouco. E aí eu estava indo nessa igreja e estudando a língua e conhecendo pessoas. E quando essa igreja era uma igreja onde tinha um louvor muito bom, um grupo de música tocava, as pessoas ficavam sentadas e as músicas eram muito boas, mas eles ficavam só assistindo. Então ficavam contemplando a música. E ali a gente estava em 2015, minha esposa grávida, os meus 2 filhos e eu. Então chegávamos naquele culto e aí a gente começava a adorar ao Senhor. Muita pressão na minha mente. Eu estava ainda buscando entender coisas da parte do Senhor, e a gente precisava adorar ao Senhor. Então nós adorávamos ao Senhor. E aí a gente se levantava, a igreja toda sentada, e aí só esses brasileiros se levantavam. E a gente ficava ali adorando ao Senhor. A maioria das vezes eu chorava igual um bebê. Chorava, mas eu chorava, mas eu era chorão. Eu sou, né, ainda. Você não precisa fazer até que você precise fazer, não é? E aí eu estava ali, cada vez eu ficava ali me descarregando na presença do Senhor. E aí começamos a adorar ao Senhor, e aquilo, e graças a Deus a gente ali na adoração, sendo lavado. E aquilo começou a pegar, e aí de repente um começou a se levantar,
semana após semana, o outro começou a se levantar, e o outro começou a se levantar, e as pessoas começaram a se conectar. E aí, de repente, estava quase toda a igreja de pé, isso semanas se passando, e as pessoas começaram a adorar. E aí chegou um dia, a líder lá da pessoa que ministrava falou: igreja, vamos nos colocar de pé e adorar, e já estava todo mundo adorando. E as pessoas, elas começavam a vir falar com a gente, tudo bem, e não sei o quê, queria ir perguntando sobre a gente, e todo mundo tão curioso. Aqueles americanos, eles vinham e eles não sabiam nem o que perguntar, mas eles queriam estar ali perto da gente. E aí um homem falou: olha, nós temos um culto, uma reunião nas quartas-feiras, que os cultos lá nessa igreja eram só aos domingos, como a maioria das igrejas, pelo menos na região ali da Bay Area de São Francisco, da Bahia de São Francisco. E aí nas quartas tinham essa reunião, e ele me disse: vamos à minha casa. E eu fui lá. Chegamos lá, e aí ia ter reunião, mas aí ele, foi me apresentar para as pessoas, e ele me perguntou: e aí, tudo bem e tal, não sei o quê. Começou, como é que vocês chegaram aqui, foi perguntando sobre a gente foi respondendo. E aí ele foi perguntando, a gente foi respondendo. Ele foi perguntando, a gente foi respondendo. Ele foi perguntando coisas da palavra, a gente foi respondendo. E aí acabou que a noite inteira a reunião foi só perguntas e respostas. E aí ele falou o seguinte: você pode ensinar na próxima quarta-feira sobre os dons do Espírito? Eu falei: posso, E aí a gente voltou na quarta-feira, e por isso ficou aí uns 3 meses a gente ensinando, Fernanda e eu ensinando sobre os dons do Espírito. E eles estavam ouvindo e recebendo, e foi muito, muito gostoso, muito agradável. A gente já tinha deixado bem claro, a gente estava esperando o tempo do Senhor, e se passaram aí mais ou menos uns 2 anos. E aí a gente começou a fazer reuniões na casa dessa pessoa inicialmente, e conversei com o pastor, falei que desde quando eu cheguei lá, eu tinha conversado um pouco com o pastor, e um dia a gente, nesse processo onde as pessoas começaram a prestar atenção na gente, a conversar com a gente, eu conversei com o pastor, e eu falei sobre o batismo do Espírito Santo, e falei algumas coisas para ele. E um dia ele chegou para mim e ele falou: eu fiz o que você falou, e eu estava na minha casa e eu recebi o batismo do Espírito Santo. E ele estava tão feliz, tão radiante. E ele, na casa dele, ele recebeu o batismo, e ele estava ali cheio do Espírito. E as coisas foram acontecendo, o Senhor foi abrindo portas. E aí a gente enfrentou algumas situações, pessoas calvinistas. Esse cidadão, amigo meu até hoje, ele era calvinista, e ele queria me convencer que Deus escolhe alguns para irem para o inferno e outros para irem para o céu. E Deus Deus deu um sonho para a Fernanda. Ela falou o seguinte: no sonho ela tinha uns pratos muito lindos, e alguns cachorros começaram a comer nos pratos. Deus falou com ela: cuida da doutrina. Cuida da doutrina, não se mistura. Não deixe os cães comerem nos pratos. E Deus falou com ela: não ouça ele, não fale com ele, não ouça ele. E ele foi lá, a gente sempre tinha reuniões e tal, sempre conversava, estava sempre junto. E ele queria expor a revelação dele, e ela falou: olha, meu irmão, Deus falou para eu não te ouvir, então eu não vou te ouvir. Aleluia! Deus não falou isso para mim, então eu ouvia ele, E aí por um ano a gente sempre se encontrava, uma vez por semana normalmente a gente se encontrava, a gente conversava, e ele falava o que ele queria falar, e eu apresentava o meu entendimento sobre a palavra. E a gente sempre ouve falar que os americanos, eles são muito fechados, não gostam muito de receber pessoas na casa deles, e não gostam de ir para a casa das pessoas, e é mais ou menos verdade. Claro que varia de estado para estado. A Califórnia, ela tem muitos estrangeiros, então a cultura é um pouco diferente de outros estados, mas estava lá aquele americano ruivo lá, de raiz mesmo, e os americanos que eu encontrei, irmãos, não foi só ele não, outros, ele saiu da minha casa meia-noite, 1h. Às vezes eu falava: irmão, tudo bem,
Por quê? Porque onde as pessoas, elas, como eu falo, taste, provam da unção do Espírito, a cultura, ela não está acima da unção. Não existe cultura mais forte do que o poder de Deus. E faz parte do processo nós entendermos a cultura e nós nos inserirmos na cultura, nós aprendermos a língua, tudo isso é muito bom, válido e necessário. Mas você tem que entender que a unção, o poder de Deus está acima de qualquer coisa. E ali a gente ficou e a gente estava ensinando e ensinando pessoas. E os anos foram se passando. E a gente via atrás de igreja, de prédio, a gente tinha as reuniões. Lá na região de São Francisco, eles são muito espiritualistas, anti-Deus. Então, muito hinduísmo, muito budismo, e os americanos mesmo, assim como asiáticos e indianos, e os americanos ali são meio que pós-cristãos. A maioria, claro que existem exceções, mas a maioria das igrejas, os novinhos têm tipo 50 anos. 50, 55 é o grupo de jovens deles. Então, as igrejas ali, elas vazias, elas estão morrendo, muitos prédios fechados. Quando eu vi esses meninos tocando aqui, eu me alegrei demais. E uma coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos alcançar a próxima geração. As crianças, os jovens, os adolescentes, eles são imprescindíveis. E nesse processo, o Senhor ele falou com a Fernanda: abre pela porta que eu te abri. E ela estava ali estudando inglês, na escola de inglês, e eu também estudava e tal, e ela continuou estudando, e ela foi para a faculdade, e começou a chamar muita atenção, porque ela, de uma aluna que chegou lá, ela falava zero de inglês, assim, pouquíssimo de inglês, mas ela muito dedicada. Quando nós chegamos lá, ela, generalzona, falou para os meninos: não tem TV, não tem vídeo, nada em português, é só inglês. E a gente seguia aquela linha. Quando eu estava muito cansado, eu botava um português. A mente cansa, você tentando entender. Isso é um processo que cansa muito. Dia após dia, hora após hora, semana após semana, você ouvindo uma língua e tentando entender, aquilo desgasta a sua mente. Então, às vezes, eu pegava e tirava o meu tempo de descanso ouvindo algum português, mas eu era o único rebelde. Os outros 3 não faziam isso. Ela, muito disciplinada. Você vai ler a Bíblia, você acha o seguinte: você acha que você fala um idioma, tá bom, se eu aprendi um idioma, então eu aprendi a Bíblia. Não, irmão, você não aprendeu a Bíblia. E aí eu sabia a Bíblia em português, mas eu não sabia a Bíblia em inglês. São desafios. E como é que você vai pregar se você nem sabe a Bíblia? Coisa boa, pastor abençoado esse, não sabe a Bíblia. Mas era assim, aí eu ficava traduzindo do português para o inglês, mas a graça do Senhor estava sobre as nossas vidas. Aí a gente tinha aqueles americanos ouvindo a gente com aquele sotaque bem pesado no começo. Não era o sotaque, até que lógico que a gente tem sotaque, mas não era nem muito a questão de sotaque, mas a gramática, né? Fala nós vai, nós fuma, essas coisas assim, só que em inglês. Mas uma coisa a gente nunca fez, a gente nunca deixou se intimidar. A gente nunca teve medo. E a gente foi obedecendo. E se o Senhor, Ele está falando para... Você me conhece, se você me escolheu, eu vou te falar: olha, eu já... Sabe quando a gente erra? Quando a gente falha? Eu já errei. Eu sei que é difícil você acreditar, mas eu já errei. E não foi pouco, não. E aí eu falei com o Senhor, Senhor, é o seguinte: se você... Eu estava lá, né, e tipo assim, lidando, eu e o Senhor. Aí minha esposa vai e fala assim: olha, aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Eu falei: tá bom, Senhor, tá bom. Falei: olha, é o seguinte, Senhor, então eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Meu cargo está disponível, se você quiser me demitir, pode me demitir, né? Eu não pastoreio a igreja porque eu tenho um interesse pessoal. Na verdade, eu ia ficar bem tranquilo se eu virasse um crente americano, né, que vai e compra um barco
e vai todo fim de semana para o lago, e Natal, e ações de graça, e Páscoa, visita a igreja. Lógico que eu não quero fazer isso, eu ser crente de verdade. Mas se for para ficar tendo trabalho aí, né, se você quiser me demitir, pode me demitir, Senhor. Ele não me demitiu até hoje, então estou esperando, ver se chegar a carta de demissão. E nesse trabalho a gente estava ali se desenvolvendo, se desempenhando e a graça do Senhor operando. E aí a Fernanda, ela começou a ser chamada para visitar as faculdades do condado, que é tipo um município, várias cidades, né? Existe o distrito escolar e existem as faculdades que são debaixo de uma administração. E ela começou a ser chamada para falar nas faculdades, porque ela era uma aluna que foi aprender inglês e ela aprendeu e estava no college. E eles estavam querendo entender como ajudar mais pessoas a cumprirem aquele processo, passar por aquele processo. E ela falou em vários lugares. E tem um em especial, nós fomos para uma cidade, e aí haviam diretores de faculdade e haviam coordenadores de faculdade. Não havia professores, só diretores e coordenadores. A gente estava ali no jantar, eu fui levá-la, mas aí a professora, eu não era convidado, era só ela. Mas a professora me viu e falou, não, vem para cá também e tal. Aí eu fiquei lá, e aí haviam mesas, né? E a gente foi, e a gente era tipo assim, aí eles queriam, vocês vão passando nas mesas e conversando com as pessoas? Então, porque existiam pessoas de várias faculdades, de cidades diferentes, então a gente ia sentando e conversando, sentando e conversando. E aí chegou o momento que a Fernanda foi falar para eles, pega o microfone, começa a falar. E eles pediram, né, fala a sua história. E ela começou a falar a história. Eles estavam interessados em inglês, aprender inglês e ir para a faculdade. Mas Deus tinha outros interesses. E ela começou a falar, o Senhor me chamou a gente para vir para essa nação. E à medida que ela foi falando né, a vida dela rapidamente, o processo, a gente começa a ver as pessoas, as cabeças levantando, os olhares, mas não foi impossível. As lágrimas começaram a descer. E era tanta gente chorando naquele lugar. Um restaurante, que uma reunião, um almoço de trabalho, mas a unção do Senhor estava presente. Pessoas que antes eram missionários, que antes trabalhavam ativos nas igrejas deles e estavam negligenciando. E eles vindo, confessando, eu trabalhava, fazia parte das missões da minha igreja. E agora estou aqui. E o Senhor foi operando. E assim a gente estava vivendo. Um dia a gente estava ali na praia. E a gente, né, eu, minha filha tocando, a Fernanda, algumas pessoas, uns jovens da igreja, e a Fernanda começou a salmodiar, e ela estava cantando joy, 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 alegria, alegria, né, cantando, e aquela unção encheu o lugar tão poderosamente. E ele estava perto de um lugar, de uma pista de Cooper, né? E aí as pessoas passando e olhando, de repente esse cara passa e ele para, e aí ficou meio distante, e a gente cantando, e a atmosfera tão poderosa, e ele foi chegando, daqui a pouco ele começou a se mexer, e tal, e a gente ali dançando e cantando, daqui a pouco ele começa a cantar joy, 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 todo mundo cantando, se enchendo de alegria, e aquela coisa linda, e eu fiquei olhando e falei, nossa, que bom um crente aqui, né, finalmente. E quando a gente termina nosso tempo de adoração, eu fui lá conversar com ele e falei, e aí, de qual igreja você é? Ele, a igreja? Não, eu sou hindu. Aí eu falei, que legal, né? E aí ele participava do templo, não sei o que lá e tal, e a gente se conectou no Instagram, e ele inclusive vende artigos e tal. Só que quando as pessoas elas provam, elas experimentam, elas são tocadas pela vida de Deus, elas não se importam muito com religião, elas querem aquilo que é autêntico. E as pessoas ali têm uma resistência contra a igreja. A gente começou a procurar prédio para a igreja e não aluga. Ou não era permitido pela cidade, ou onde era permitido, eles não alugavam para a igreja. Não alugam para a igreja, Muito, não vou entrar em ponto político, contra a igreja. E aí a Fernanda falou, ela conhecia o diretor do distrito escolar,
lá da cidade. Aí nós fomos lá conversar com ele. Falou, olha, a gente quer alugar usar uma escola. E aí ele recebeu a gente muito bem e tal. E aí abriu as portas, deixou a gente usar a escola. Começamos a usar a escola. E aí todo domingo a gente levava equipamento, montava lá, terminava o culto, tirava o equipamento e guardava de novo. E ficamos aí por aproximadamente um ano nesse processo. E continuando orando, até que finalmente conseguimos um prédio. Para encurtar a história, alugamos o prédio, começamos a igreja ali no prédio. 3 semanas depois nós tivemos que fechar, por causa do Covid. Eu falei, aleluia. Fechamos, ficamos por mais ou menos um ano fechado. E aí a gente depois, quando foi autorizado, a gente ficou fazendo as reuniões na minha casa, porque a gente não podia não, mas né, quando vai muito, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Continuamos ali, pessoas se dispersaram e tudo. E aí nós voltamos para o prédio e graças a Deus estamos aí firmes lá no prédio. A gente ia renovar o aluguel que vence, o contrato vence agora, final de fevereiro. E eu estava para renovar, mas o Senhor começou a falar com os profetas. Estou vendo um prédio novo, estou vendo um prédio novo, estou vendo um prédio novo, estou vendo um prédio novo. Então tá bom, aí estou ali, estou observando. Cantei, só estou observando. Não, isso aí não. E aí estou lá cantando, estou lá observando. Aí a gente foi a uma igreja, tinha uma pastora, a nora da Dufresne, alguns de vocês conhecem, Nancy Dufresne, esqueci o nome do esposo dela, que faleceu, inclusive, em um acidente de avião, uns anos atrás. E a nora dela estava pregando ali. Ed Dufresne, é isso mesmo. Eles falam Dufresne. A gente fala do Fresno, né? Mas é do Dufresne. E aí eu estava lá, fui lá na igreja, estava lá sentado lá no fundo, ela estava pregando, aí ela olhou assim, vocês têm uma igreja, né? Ela sabia sobre a gente, mas a gente não se conhecia pessoalmente. Ela falou, vejo um prédio e tal. Aí eu falei, então tá bom, né? Quarta testemunha, e ela vem lá de Los Angeles, lá da região de Los Angeles, vem aqui falar que eu tenho um prédio, então tem um prédio. E aí a gente, pegou e eu comecei a observar, resumir a história, nós pegamos um prédio novo agora, estamos fazendo a reforma e vamos inaugurar em março. E estamos animados, crescendo. E onde há uma rejeição, uma ausência muito grande de cristianismo, eu não me intimido com aquilo, eu vejo como uma oportunidade. Tem menos crente, então tá bom, tem mais gente para ser salvo. Coisa boa, né? E assim a gente tem seguido. Nós temos muitos testemunhos da graça do Senhor operando e curas e milagres acontecendo, tocando vidas. A gente está ali ministrando a palavra. Brasileiros e americanos, a gente prega em inglês, mas não é igreja para quem quiser. Os brasileiros que não falam português, não falam inglês, a gente tem um tradutor simultâneo, então a gente tem brasileiro, americano, mexicano, acho que é isso. E Deus está trabalhando ali. E a visão a palavra que Ele colocou no meu coração é a que eu permaneço até hoje. Ele não está com raiva dos americanos, Ele tem compaixão deles, e nós estamos ali pregando o Evangelho. E é assim que nós vamos seguir. Amém? Amém? Amém. Desculpa, é a força do hábito. Se eu falar alguma coisa meio estranha, não fica achando que eu estou de frescura não, tá? Saí daqui Chico Toicinho e voltei Francis Bacon, né? Eu sou o mesmo Chico Toicinho, do mesmo jeito, irmão, sai que tranquilo. Mas o hábito, né, às vezes a gente acaba soltando. Eu não pregava para uma igreja em português há 8 anos. Então, agora que essa semana que eu comecei a pregar em português de novo, claro que eu converso em português com minha esposa e tal, mas para pregar eu não prego em português. Mas Deus é bom. E nessa visita aqui, nesses dias, eu tenho uma palavra do Senhor no meu coração. Eu quero que você abra, por favor, em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Aleluia, o Senhor é bom, amém? Diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, quero tratar aí desses pontos rapidamente. Primeiro passo para um pecador
a corrida dele com Deus é ser iluminado. Ele precisa entender que ele é um pecador e ele precisa de salvação. Não importa se ele é bonzinho ou não, ele precisa nascer de novo. Então, o primeiro passo é a iluminação. E provaram o dom celestial, quer dizer o quê? Nascer de novo. Recebeu Jesus, creu com o coração, confessou com a boca, e ele nasceu de novo, recebeu o dom celestial. E se tornaram participantes do Espírito Santo, foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e ali estão avançando. E provaram a boa palavra de Deus, amadurecimento, crescendo em conhecer a palavra, conhecer e praticar. Isso é mais um degrau, mais um nível de desenvolvimento. E diz, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então nós sabemos que Jesus Cristo ele virá e ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra, ok? E quando o reino de Deus estiver estabelecido, é isso que a Bíblia chama de mundo vindouro, uma nova era, um novo tempo, ok? New Age, que fala, não é a nova era que o povo fala aí, mas um tempo novo que virá. E nesse novo tempo, nessa nova era, poderes vão estar livremente se manifestando. Através de quem? Através de nós. Que nós teremos nosso corpo transformado e vamos estar manifestando poderes que são próprios dessa era que está por vir. Agora, a boa notícia é o seguinte, que nesse tempo, nessa era, nós podemos provar desses poderes que estão por vir. E a igreja do Senhor, Deus não vai vir buscar uma noiva suja, bagunçada, feia, pobre, doente, miserável, fraca. O Senhor ele quer encontrar uma noiva adornada, uma noiva bonita, uma noiva preparada. É a nossa responsabilidade nos desenvolvermos na nossa vida em Deus. Para nos apresentarmos ao noivo como devemos nos apresentar. Mas não só isso, mas para estarmos atraindo aqueles que precisam receber Jesus. As manifestações do sobrenatural, elas vão abençoar a pessoa que está recebendo, vai abençoar quem está ministrando, vai abençoar a igreja como um todo. E algo muito importante que nós precisamos entender é que nós precisamos operar nos poderes do mundo vindouro. Nós não fomos chamados para pararmos na infância, mas estarmos galgando todos os níveis. E dentro desses níveis está incluído aí os poderes do mundo vindouro. E vamos para o versículo 12, diz assim: versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Porque a terra que absorve o que? A chuva. É assim que as bênçãos vão se manifestar. Então as unções elas são compartilhadas, elas são derramadas, e diz frequentemente. Sabe por quê? Porque isso é um processo contínuo de crescimento, onde nós estamos sendo acrescentados. Eu não recebi revelação direta de Deus, eu recebi de homens. E eu recebi esse talento, sabe a parábola dos talentos? Nós recebemos, mas nós temos que fazer algo com isso. E eu estou dando de volta um pouco do que eu fiz com o meu talento. Do que eu fiz com essa palavra que foi recebida. E quando você ouve e você recebe, porque uma chuva ela pode cair e ela pode não ser recebida. Porque aqui diz o seguinte, porque a terra que absorve, você vai absorver? Você está absorvendo das unções que estão sendo compartilhadas? Quando o pastor, aí, eles ministram aqui, vocês são uma terra que absorve? Por quê? Porque à medida que vocês absorvem disso, absorvem a chuva, absorvem a unção que está sendo compartilhada, aquilo ali vai gerar o quê? Vai gerar a bênção. Por quê? Frequentemente, até a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Nós chegamos nessa igreja brasileira, logo no início, e a gente começou a frequentar essa igreja, e o pastor ele tinha muito pouco conhecimento da palavra de Deus.
E a gente começou a conversar e tal, e aí ele começou a ouvir as coisas ele com muita fome, muita sede. Então, quando alguém está com fome e sede, a palavra flui, não é? Quando alguém está absorvendo, a palavra flui. E ele falou, nossa, eu estava orando porque eu queria mais conhecimento e tal, mas a esposa dele nunca se abriu muito, não. A Fernanda foi lá e falou, olha, se você quiser, eu posso servir no departamento infantil, ajudar e tal. E ela nunca abriu oportunidade. E o pastor estava ali ouvindo e tal, aí de repente teve um dia que ele ouviu algo que ele não gostou. A doutrina dele era bem diferente, e aí naquele momento ele se travou. E aí eu vi que ele mudou comigo, tal, tinha divergência doutrinária, e ele se fechou. E a gente ficou ali por um tempo. E depois de 3 meses, mais ou menos, a gente ficou por aproximadamente 3 meses, aí a gente teve uma mudança na nossa vida, e o Senhor pegou e falou com a Fernanda, não, já deu, vocês não vão voltar mais aqui. Eles desejavam, eles pediram ajuda, a ajuda chegou e eles rejeitaram a ajuda. E quando ela falou aquilo, isso ficou no meu coração, e eu falei, pastor, muito obrigado por esse tempo aqui e tal, a gente mudou para um outro local e a gente não vai mais estar vindo. E Deus falou com a Fernanda, juízo vai vir sobre eles, porque eles rejeitaram. Ela falou isso comigo, quando a gente estava saindo. Alguns meses se passaram, ele tinha um trabalho muito forte com mendigos e drogados e tudo. E o que aconteceu? Depois de um tempo, a esposa dele se envolveu com um caso com um mendigo, que estava na casa que ele tinha alugado para cuidar deles. E grande problema veio sobre aquela igreja. Quando eu vi aquilo, eu falei, temor veio sobre o meu coração, porque o que a Fernanda tinha ouvido da parte do Senhor aconteceu. Nós fomos para essa outra igreja americana, e ali nós estávamos, e a gente estava ali adorando, só sentado nos cultos. E aí a Fernanda falou com a líder de música lá, falou, olha, eu gostaria de participar dos ensaios do louvor. Mas o inglês da Fernanda era muito ruim, era bem no comecinho, e aí a menina nunca deu oportunidade, nunca fez nada. Nós ficamos lá alguns meses e ela nunca abriu para a Fernanda. E aí, quando chegou o tempo que a gente saiu da igreja, a gente começou a fazer as reuniões na nossa casa, fazia parte da programação, só esperando o tempo que o Senhor falou. Quando Ele falou, a gente começou. E aí a Fernanda falou algo comigo de novo. Muito bonita a unção profética. E o Senhor revelando coisas para ela. Ela disse, porque ela me rejeitou, juízo vai vir sobre ela. Quero que você entenda o seguinte, nós não saímos amaldiçoando as pessoas. O Senhor falou para ela, não fomos nós que desejamos isso para as pessoas, não fomos nós que falamos a ela, mas ela simplesmente relatou o que Deus tinha falado para ela. Eu quero que você entenda o seguinte, quando a unção está operando em um nível mais elevado, é maravilhoso, mas também é perigoso. Porque Ananias e Safira, quantos crentes estão mentindo hoje para tudo quanto é lá dentro das igrejas? Nada está acontecendo. Mas quando o nível da unção é muito elevado, as coisas ficam mais claras. E aí fica mais perceptível se você está errando ou não. E as pessoas, quando elas entendem e elas continuam no erro, depois de entender, o juízo vem mais rápido. E a Fernanda falou o seguinte, eu vejo que ela me rejeitou, e juízo vai vir sobre ela. Alguns meses depois, essa menina foi diagnosticada com câncer. E algum tempo depois ela faleceu. E eu fiquei pensando aquilo, eu falei, Senhor, 2 lugares nós passamos, né? Falei, eu não estou querendo jogar praga em ninguém, não. Mas é interessante porque quando o propósito de Deus, quando você está no propósito do Senhor e você está ali focado e empenhado, e a unção está operando, coisas acontecem, meus queridos. Nós temos muitos bons testemunhos de pessoas que foram tocadas. Esse homem, por exemplo, calvinista, e ele, né, enfim, já tinha ele falou que Deus falou que uma das filhas dele ia ser salva. Então, no entendimento dele, só essa que ia ser salva, os outros estavam tudo no inferno. Quando o filho dele completou 18 anos, ele ia chutar o menino para fora de casa. Muito comum, os americanos, está mudando, mas eles ainda fazem muito isso. O menino completou 18 anos, você fora daqui vai se virar. E eu falei, quase que eu falo o nome dele, né? Fulano de tal, para que você vai chutar o seu filho? Ele está aí usando maconha, não sei o que e tal, mas ele não quer sair de casa,
E ele, enfim, vocês estão tendo momentos, né, não tem um relacionamento muito bom, mas se você jogar ele na rua e o menino não queria sair, eu falei, você vai perder o seu filho completamente. Os anos se passaram, graças a Deus ele não fez isso, e aí, quando foi o ano passado, ele me agradecendo muito, ele falou, Adriano, muito obrigado, que você não deixou eu jogar o meu filho fora. Hoje ele está aqui, ele nasceu de novo, ele está indo para a faculdade, ele está trabalhando, e graças a Deus está vivo. Eu falei, pois é, Deus é bom. E nós temos aí muitos testemunhos de muitas coisas que aconteceram de benefícios para as pessoas lá. Mas é perigoso estar em um ambiente com a unção muito densa e você não receber da unção, você negligenciar ou rejeitar. No versículo 12 agora, Hebreus 6, 12, diz assim, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Essa palavra herdar nesse contexto está se referindo a receber a manifestação das promessas. Ok? Porque quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos herdeiros de Cristo, ok? Mas aqui ele está falando o seguinte, os que pela fé e paciência herdaram a promessa. Nós nascemos de novo, nossa salvação não é pela paciência, é pela fé, certo? Mas a manifestação das promessas, elas incluem a fé e paciência. Então aqui não está falando do direito legal, mas está falando da manifestação das promessas. Então aqueles que pela fé e paciência recebem, no caso aqui a palavra usada herdam, traduzida como herdam, mas quer dizer recebem a manifestação. Sejam imitadores daqueles que pela fé e paciência receberam a manifestação da promessa. Porque nós precisamos entender o seguinte, o direito legal, em muitas situações da nossa vida, não está se concretizando. E nós precisamos nos analisar e entender o porquê. Porque nós não vamos voltar para o pensamento de, eu sou miserável, eu sou um pecador, não sirvo para nada, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente não vai voltar para isso. Agora a gente precisa pegar e fazer uma autoanálise e olhar, porque a gente pega e fala, Senhor, eu faço a oração da fé, recebo em nome de Jesus, amém, e daí eu só agradeço, e aí eu não recebo, e as coisas não acontecem, e a gente não recebe cura, e a gente não recebe mudança, a gente não recebe transformação, e as coisas continuam do mesmo jeito. Alguma coisa está errado. E a falha não vem da palavra, e a falha não vem de Deus. Então nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor e falar, Senhor, o que está acontecendo? Nós precisamos começar a prestar atenção sobre a necessidade da paciência. E às vezes a gente quer ensinar fé, e a gente quase que, sem querer, sem perceber, ou às vezes negligenciando, a gente quase que ensina que já não se pode mais nem orar, que não precisa mais orar, que não precisa mais jejuar, que não precisa mais permanecer em Deus até que coisas se manifestem. E às vezes a gente está falando, Pai, recebi pela fé em nome de Jesus, e nunca aconteceu. E a gente não faz nada a respeito disso. Há 2 semanas atrás algo aconteceu com um contexto ministerial, e aquilo trouxe um peso muito grande para mim, muito grande. Eu estava debaixo daquela atmosfera ruim. Cheguei em casa, comecei a orar. Eram umas 10h30 da noite, fui orando. Lá para umas 2h30 da manhã eu fui dormir. Quando foi umas 5h30 eu acordei e eu continuei orando. Quando eu acordei às 5h30 da manhã, eu comecei a orar, e imediatamente iluminação veio sobre o que tinha acontecido, e eu entendi aquilo, e aquilo estava pesado sobre mim. E eu continuei orando todo dia, e minha esposa estava lá, e eu trabalhei pouco, assim, fazendo só por telefone, respondendo coisas, e a Fernanda, cuidando das coisas. E aí no outro dia, o segundo dia, aquela atmosfera pesada. E eu orei à noite, e o segundo dia eu estava orando. No terceiro dia, ali estava eu, orando, e ali a Fernanda, a gente conectado, ela chegou em casa,
Falou assim, olha, vai se alegrar. Falei, eu estou tentando. Né? E aí eu falei assim, eu vou lá para a igreja. Terceiro dia, estou lá na igreja, à noite, orando, e eu adorando ao Senhor, orando. Aí aí 3 palavras vieram, deixa eu ver se eu lembro delas. O Senhor é bom, o Senhor me ama e Ele nunca me deixa só. O Senhor é bom, o Senhor me ama e Ele nunca me deixa só. Ele nunca me abandona. He never let me down. Eu estava orando em inglês. E eu estava confessando, He never let me down. Ele nunca me abandona, Ele nunca me abandona. Ele me ama. E eu comecei a adorar o Senhor me ama, o Senhor me ama. Engraçado, né? Eu não estava tentando convencer Deus. Eu já sei que Ele me ama. Eu já sei que Ele não me abandona. Mas eu tive que permanecer. No terceiro dia, de repente, era noite, e eu confessando a palavra, orando, de repente a unção do Senhor, ela invadiu aquele lugar. Ela tomou a minha vida. Isso foi há 3 semanas atrás. E a alegria do Senhor me encheu. E aquela nuvem negra saiu. E a unção, ela me encheu de tal forma. Eu estava usando um suéter, uma blusa. E aquela unção, ela veio tão poderosa. E eu senti a unção passando para a minha blusa. E eu percebi naquela unção. E eu comecei a adorar. Aí eu comecei a dançar, a rir, a pular. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei orando por 3 dias. Agora está aí querendo dizer que você ora muito. Não, estou querendo dizer o seguinte. Nós vivemos pela fé, não pelo que nós sentimos, não é isso? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não foi chamado para viver a vida inteira triste. Você não foi chamado para os seus sentimentos estarem a sua vida inteira lá embaixo. E você dizendo que vive pela fé e não pelo que vê. Sim, você vive pela fé, mas deixa eu te falar uma coisa. Cristo Jesus, a Bíblia diz que a plenitude habita corporalmente em Cristo. A plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo. E o reino de Cristo vai ser estabelecido na terra e será um reino físico também. E ele, no corpo físico dele, ele vai andar, a gente vai lavar um monte de lugar sujo, ele vai arrumar, vai pintar, vai construir coisas novas, a gente vai fazer ficar bonito, a gente vai organizar, a gente vai remover doença, briga, confusão, inimizade entre o homem e os animais, e os cordeirinhos vão comer com os leões, e vai se manifestar no físico. Deixa eu te falar uma coisa, se nós não conseguirmos manifestar no físico o que é o nosso direito legal, nós estamos falhando de alguma maneira. Porque nós não fomos chamados para vivermos falando de algo e a gente nunca vê acontecendo e pensar que isso é assim mesmo. Mas nós podemos e devemos manifestar os poderes do mundo vindouro nesse tempo, em uma certa medida. E quando a palavra aqui imitar, se diz respeito a você seguir, honrar e receber da graça daqueles que pela fé e perseverança herdaram a promessa, ou seja, viram a promessa se manifestando na vida deles, alcançaram resultado. Deixa eu te falar uma coisa, se você não está alcançando resultado, você tem que começar a prestar mais atenção naqueles que estão alcançando resultados. Não caia no engano de que você vai ficar aqui supostamente confessando a palavra e nunca vê acontecendo e você de repente deixa desse jeito. Eu quero trazer um inconformismo para o seu coração, não uma tristeza, mas uma força e um vigor para avançar para o próximo nível. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, 2 de Pedro, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Então olha só, visto como pelo seu divino poder nos foi doado, nos tem sido doadas, ou seja, já aconteceu, já foi dado. Todas as coisas, aí diz o quê? Pelo conhecimento, certo? Você conhece, você tem que conhecer, entender o que é seu por direito, senão você não vai desfrutar, né? Tava eu aqui nessa semana e aí minha esposa visitou a minha carteira, né? E aí ela foi o tempo de visitação e tal, e aí eu fui lá num dia comprar um negócio, aí quando eu olho, cadê os reais? Não tinha real. E eles não aceitavam dólar, né? Então aí tal, como é que eu faço? Aí eu fui, não, mas peguei o cartão, passei e tal, que era coisa pequena, mas enfim. Ela pegou, não usou, não, acabou que nem usou o dinheiro, usou o cartão mesmo. Ela colocou de volta na minha carteira. Só que eu não sabia que ela tinha colocado os reais de volta na minha carteira. E aí vamos supor que isso aconteceu de fato, só o que eu vou falar agora não aconteceu. Mas vamos supor que eu estou na rua e aí eu estou pensando, eu não tenho real, porque minha esposa pegou. E aí, só que agora também aí eu estou sem cartão e tal, e a fome bate, a fome bate, a fome bate. Só que eu não tenho real. E aí lá para as 2 da tarde, né? Eu estou jejuando. O pastor Rogério me deu uma boa dica aí. E aí, né, fala com a minha esposa, amor, tudo bem e tal. Nossa, assim, olha, eu estou com muita fome. Ela falou, por que você não comprou nada? Você pegou, né? Você visitou minha carteira. E aí ela fala, não, eu coloquei de volta. E isso de fato aconteceu, ela colocou de volta, eu não sabia. Só não passei a situação de passar fome, mas se ter o dinheiro sem saber, aconteceu. E aí quando eu descubro, você colocou de volta, que bom, então eu vou o quê? No girafas. Faz tanto tempo que eu não... 8 anos sem comer girafas. Irmãos, lá nos Estados Unidos é o seguinte, Burger King, McDonald's, é só para mendigo praticamente. Baixo astral total lá. Verdade, não estou inventando não. Lá é tipo assim, não é só para mendigo, né? Mas eles são grandes clientes. E tem muita gente que come ainda McDonald's também, depende da região onde você está também. Mas assim, você querer impressionar sua namorada e levar lá um McDonald's, você não vai impressionar mesmo. Ok? Não vai mesmo. E o Burger King aqui do Brasil, pelo que eu não comi desde que eu cheguei aqui, mas do que eu lembro há uns 10 anos atrás, o Burger King daqui é muito mais gostoso do que o de lá. Mas enfim, aí eu vou, quando eu descubro que eu tenho dinheiro de volta, aí eu vou e como. Certo? Por quê? Porque eu descobri o que era meu, o que eu tinha, mas por não entender, por não saber, eu não desfrutava. Então, tudo nos foi dado pelo conhecimento. Você precisa conhecer, entender o que você tem, certo? Agora eu quero ir um pouquinho mais adiante nesse texto. Quero que vocês prestem atenção no que diz logo em seguida, ok? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha só, eu quero que você entenda o seguinte. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis participantes da natureza divina. Quando você herda a promessa no contexto de recebe a manifestação da promessa, você cresce na sua participação da natureza divina. E aí é onde a gente pensa, peraí, mas... E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu já não sou mais pecador, eu sou uma nova criatura. E por que aqui está dizendo que eu vou me tornar, para que vos torneis, está falando no futuro, participantes da natureza divina? Afinal de contas, eu tenho ou não tenho a natureza divina? Vai para 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. Diz assim, amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não se manifestou o que havemos de ser. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quero que você entenda o seguinte. Vamos ler mais um outro versículo, antes que eu comece a explicar. Qual versículo que eu quero ler? Eu quero ler... Quero ler o de João. Deixa eu ver o que eu quero compartilhar. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Eu vou conectar os pontos para você agora. Porquanto nele habita corporalmente. Porquanto nele habita corporalmente. Em Cristo Jesus habita. Você vê que a Bíblia especificamente fala corporalmente. Toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Agora vai para Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Vai guardando essas peças aí do quebra-cabeça, a gente vai conectar. Por esta causa me ponho de joelhos. Ah, que bom, tá ali, eu posso ir rápido, né? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Então, primeiro é o seguinte, Paulo, ele orava, meu querido. Amém. A fé não é a substituta para a oração. Amém. Mas trabalham juntos. Amém. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder... Vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então nós oramos, ok? Paulo está orando, ok? Para que, de quem toma todo o nome, céu e na terra, para que segundo a riqueza da sua glória, essa é a oração de Paulo. Eu oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito. Então, mediante o Espírito Santo de Deus, nós sejamos fortalecidos com poder no nosso homem interior. Amém. E assim habite Cristo no vosso coração. Eu preciso ser fortalecido com um poder no Espírito Santo, no meu homem interior, para que Cristo habite no meu coração? Mas Cristo não já habita no meu coração? Eu não já nasci de novo? Eu quero, sabe quando a gente dá o zoom? Para a gente ficar um pouco mais acurado ainda sobre a terminologia usada na palavra, a gente entender ainda, sabe quando você vai dividindo um pouco mais, para você ver com mais clareza? No nosso homem interior, que é o Espírito, a vida de Deus foi depositada. A vida de Deus foi depositada no nosso homem interior, e o Espírito de Deus habita em nós, e ali o pacote da salvação foi depositado, completo. Tudo que diz respeito à vida e à piedade foi dado a nós. Agora, quando a Bíblia fala sobre o coração, fala sobre o espírito humano, quer dizer, o espírito humano mas eu quero que você entenda com um pouco mais de clareza. Quando a Bíblia usa a expressão coração, ela está falando, eu posso chamar de a mente do espírito. Porque a vida de Deus, ela habita dentro do nosso homem interior, olha só. E assim, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim, você sendo fortalecido pelo espírito no seu homem interior, assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Se quando nós nascemos de novo, nós já recebemos tudo, o que é verdade, mas se isso significa que não existe mais nada a ser feito, então por que as coisas não estão acontecendo? Por que não estamos andando na manifestação dos poderes do mundo vindouro? É muito óbvio que existe um processo de crescimento espiritual.
Nós podemos ver em Efésios capítulo 1, versículo 17, Colossenses capítulo 3, falando a oração de Paulo por iluminação, espírito de sabedoria e revelação, certo? O que acontece? Agora, quando a gente vê aqui, nesse texto de Efésios, ele fala o seguinte: para que sejais fortalecidos no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração. Porque o coração, especificamente, fala sobre a capacidade espiritual de entender quem você é, o que você pode e o que você tem em Cristo. É quando o seu espírito, ele processa, ele recebe a revelação, o entendimento daquilo que é seu. E esse entendimento, ele vem por meio de fé e paciência. E isso é algo espiritual. Isso é algo que vai além do nosso raciocínio humano. Isso precisa do Espírito Santo produzindo, entregando revelação. Então o que acontece? Quando o Espírito Santo nos fortalece no nosso homem interior, esse fortalecimento que é a manifestação do Espírito, ele vai trazer iluminação. Sabe quando você está ouvindo a palavra e uma revelação, ela brota no seu coração, e às vezes ela ainda nem chegou no seu cérebro, você ainda nem consegue, você sabe, eu creio que muitos de vocês já tiveram isso, você entende aqui no seu espírito, mas a sua mente ainda nem processou ainda. Aquilo te traz alegria, aquele entendimento, ele traz alegria, e você está tentando processar na sua mente ainda. Porque, olha só, ele vem do seu homem interior, o seu espírito, e ele é entendido na mente do espírito, do coração, e ali você continua trabalhando, ruminando, né, meditando naquilo, e aquilo ele vai subindo para a sua mente, aí ele vai tocar a sua mente também. Não vos conformeis com este mundo, com este século, por presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então aquela palavra, ela tá ali sendo trabalhada dentro do seu espírito, dentro você está focado, porque olha só, tem muito crente aí, pessoas que nasceram de novo, mas o que tem dentro deles? Só televisão, política, esporte, a vida do vizinho ou qualquer outra coisa. E no contexto que está aqui falando em Efésios, Cristo não está habitando no coração dele. Sim, o Espírito de Deus está ali no espírito dele, mas o coração, que é o quê? A mente do Espírito. Porque nós falamos, nós estamos, né, a gente, né, algumas expressões nós condenamos ela, entrar na presença de Deus e tudo. Não, Deus já habita dentro de você, você está sendo na presença dele. Mas deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, a gente precisa entender o seguinte: existe um entrar na presença de Deus. Existe um entrar na presença de Deus. Existe um focar o seu pensamento e o seu espírito. Quando você fala com um crente, que ele está cheio da palavra, cheio do espírito, você fala 1 minuto com ele, você vê Cristo. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quem já conversou com um crente e só sai piada da boca dele? O coração, Cristo não está habitando no coração dele. Que heresia, pastor, você virou herege. Não, Cristo não, ele habita no espírito dele, no homem interior. Mas o coração, porque olha, o homem bom tira do bom tesouro, coisas boas do bom tesouro do seu coração. Eu fiquei sofrendo anos, tentando citar a Bíblia em inglês e não sabia. Quando eu estou pegando, aí eu tenho que voltar agora a citar em português. Aí já não sei mais português também. O homem bom tira o bom tesouro, tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Coração. Por que tem muito crente, nasce de novo, vai para o céu, mas não tem nada de bom para entregar?
Porque o coração não tem Cristo habitando nele. A mente do espírito está vazia. Ao nasci de novo eu recebi tudo. Tudo que diz respeito à vida e piedade. Legalmente você recebeu, meu querido. Mas deixa eu te falar, tem um trabalho a fazer aí. Tem um trabalho a fazer aí. Porque senão você vai ficar dizendo que você já tem tudo e você não está vivendo nada. Está vivendo nada. E às vezes a gente fica em uma presunção. E às vezes até criticando outros irmãos. E o irmão tem 10% do conhecimento que você tem e ele está operando em sinais, prodígios e maravilhas. Muito mais do que você. Porque ele tem intimidade, tem vida com Deus. E Cristo habita ricamente no coração dele. Ainda que ele tenha falta de conhecimento, falta de revelação. Mas quando nós estamos no Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu baluarte. Oh meu Pai, oh aleluia. Oh meus queridos irmãos. Está na hora da gente continuar. E eu quero dizer, uma das missões que eu tenho nessa minha vinda hoje aqui é girar a chave da operação dos poderes do mundo vindouro. Se o louvor puder subir aqui, por favor. Nós estamos girando uma chave para ativar, para liberar a operação dos poderes do mundo vindouro em um grau mais elevado na nossa vida. Porque olha só, olha o que diz aqui. Eu vou voltar ali para Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, eu vou fechar esse entendimento aqui. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo. Então, quando eu conheço o que eu tenho, eu recebo, eu herdo, no sentido de se manifestar. Os que pela fé e paciência herdaram as promessas. Não é isso que diz? Os que pela fé e paciência herdaram as promessas. Os que pela fé e paciência receberam a manifestação das promessas. Aí ele diz, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Essa participação da natureza divina é o mesmo que ter Cristo habitando no seu coração. Então presta atenção. Eu estava lá, debaixo de uma pressão muito grande. Debaixo daquela pressão. E aí o que eu fiz? Eu fiquei na presença. Fiquei em oração. Permaneci. Depois de 3 dias, e não vai ser sempre assim, você não precisa sempre esperar 3 dias. Mas você fica até que? No 3º dia, eu recebi uma visitação do Senhor. Existe uma promessa, Jesus falou, eu vou, mas eu não vos deixarei só. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. No 3º dia, eu herdei a promessa. Ou seja, eu recebi a manifestação da promessa. O Consolador me visitou. Mas ele já estava dentro de você. Irmão, para com isso, irmão. Para com isso, irmão. Eu sei, é lógico que ele estava dentro de mim. Mas a manifestação do consolo dele veio sobre mim. E a Bíblia diz o quê? Que pelas promessas vos torneis participantes da natureza divina. Olha só. Quando a unção me tocou, irmãos, aquela pressão saiu imediatamente. Eu cresci na minha participação da natureza divina. Você está entendendo? Porque nele habita corporalmente
a plenitude da divindade. Ele veio, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Ele manifestou Deus na terra. João diz: o que vimos, o que ouvimos e o que tocamos. Deus nos chamou para nós tocarmos a Ele, nele. Cada vez quando eu imponho as minhas mãos e alguém é curado, eu cresço na minha participação da natureza divina. Por quê? Porque eu estou caminhando para aquele dia em que o mortal será revestido da imortalidade, o corruptível será revestido da incorruptibilidade. Não lembra o que nós lemos em João? Pois ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando Ele vier, e sabe que cada vez que você recebe a manifestação da promessa, você cresce na sua participação da natureza divina. Tá vendo esse copo aqui? Ele contém um pouco de água. E eu posso pegar e colocar esse copo. Eu moro na praia, na beira da praia, ali na cidade litorânea. Toda vez que a gente vai para a praia, é a coisa mais linda. A gente pega e coloca uma segunda pele, uma calça bem fininha. Aí depois bota outra calça por cima, aí uma camiseta, aí uma blusa fininha, aí um suéter e uma jaqueta por cima e a touca. Aí a gente vai pra praia, coisa mais gostosa, irmão, você não tem ideia. É muito maravilhoso. A gente leva cobertor às vezes, claro, né? Cobertor não pode falhar. Oceano Pacífico, a água é muito fria. Mas quando a gente olha, a gente chega ali na Golden Gate, eu estava lá esses dias atrás. Aquela visão linda, quando o dia está bonito, ensolarado, às vezes você olha aquele mar azul lindo, oceano que você não vê o fim, né? Agora pensa o seguinte, você pega esse copo aqui, que é você, vessel, como é que fala vessel? Vaso, isso, obrigado, minha irmã. Você é um vaso, você é colocado. Você vai e pega um pouquinho da água do oceano, certo? Você contém um pouco da imensidão do oceano. Só que pelo tamanho do vaso, você pode botar o quê? Umas piabinhas aqui, né? 1, 2, 3 piabinhas, né? Aí o que acontece? Você vai para a igreja Verbo da Vida no Guará e você é ministrado pelos pastores, aí o que acontece? Você cresce um pouquinho, aí você vira tipo uma jarra. Sabe aquela jarra de botar suco, né? Você já é uma jarrinha. Aí você tá ali no oceano, né? Vaza a vasilha, né? Aí você é mergulhado no oceano ali, aí você já tem um pouquinho mais de água, você contém um pouquinho mais de água do oceano. Aí você bota um douradinho, né? Aquele que vem no saquinho, né? Você compra no pet shop, aí bota ali o douradinho ali. Aí o douradinho fica ali. Aí você continua no seu lugar de intimidade com o Senhor. Você continua na sua vida de adoração. E aí o que acontece? Você vai recebendo as promessas. E aí por você receber as promessas, você cresce na sua participação da natureza divina. Aí você vira um aquário ali, ó. Aí você tá um aquário. E aí a água do oceano, você coloca mais água do oceano, aí você já tem uns peixinhos, e aí você vai crescendo. Ali em São Francisco tem um aquário que tem até tubarão lá. Um aquário grande. Aí já tem algas, grandes peixes, golfinhos. Deixa eu te falar uma coisa. O aquário já contém aquelas vidas, mas ele não é de se comparar com o oceano. Deus não tem fim, Deus. Não tem fim, Deus. E deixa eu te falar, a mesma água, quando você é um copo daquele ali, a mesma água do oceano está dentro de você.
Então você já tem a vida de Deus, é a mesma vida. Você não precisa de uma vida nova, mas o que você precisa é você alargar as estacas da tenda, é você expandir o homem interior, é você crescer na sua participação da natureza divina. E como é que você cresce? Em receber as promessas. Porque cada vez que você recebe a manifestação, aquilo produz um crescimento de fé. Aquilo produz um crescimento de fé. E aquilo te expande, te aumenta. E à medida que você cresce nele, você cresce na operação dos poderes do mundo vindouro. Quem aqui que está sentindo dor em alguma parte do seu corpo, que está sentindo agora, qualquer pessoa que você, se você estiver sentindo, não é que às vezes vem ou vai, mas que você esteja sentindo dor agora, vem aqui por favor. Tem alguém que esteja sentindo alguma dor no seu corpo agora? Suas costas, no seu joelho, aonde seja, vem aqui por favor. Aleluia, pode ficar aí, obrigado. Isso, você está perfeito, eu falei mais para o irmão, você está no lugar exato. Você pode cantar isso aí? Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.